Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir e vamos conversar bastante sobre cavalos e cavalgadas. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil, uma agência de viagens a cavalo, já viajou por mais de 25 países nos 5 continentes e é o apresentador desse podcast. A nossa convidada de hoje é a Verena Banvart, cofundadora da Amazonas Sem Fronteiras, mais conhecida como a chefe do bando. Paulo, contigo. Ô Verena, um prazer estar com você aqui hoje. Faz tempo que a gente não cavalga junto, já tive o prazer de cavalgar com você e com as outras Amazonas. Hoje, o nosso objetivo desse podcast é inspirar as pessoas, é falar de cavalgadas, de cavalos, que é uma paixão que a gente tem em comum, né? Eu queria te pedir para, primeiro, falar da tua história com cavalos, como começou, da tua infância, vamos dizer, quando foi o teu primeiro contato com cavalos e com cavalgadas, e depois apresentar as Amazonas Sem Fronteiras. Olá, Paulo querido, você é um grande inspirador para mim, porque a gente se conheceu, na verdade, na minha primeira cavalgada lá no Rio Grande do Sul. Isso, com Paulo Hafner. Né? Com Paulo Hafner. Você também estava assim, iniciando, depois a gente partiu para a cavalgada lá no Mato Grosso do Sul. Então, você mora realmente no meu coração, viu? Então, Paulo, a paixão por cavalo começa desde cedo, né? Nós somos em 5 mulheres na minha casa e minha mãe dizia que quando a gente afirmava o corpinho, meu pai já punha a gente na cabeça da sela do cavalo e já saía para o campo com ele. E isso dificultou para minha mãe ter nós 5 filhas no serviço, vamos dizer, doméstico, né? O papai era muito carinhoso com a gente, então a gente se apegou muito ao lado de trabalhar no campo com o cavalo, né? E daí eu não parei mais, né? Desde pequenininha, sempre montando. E nos meus 15 anos... Isso tudo em São Paulo? Isso tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Pirajuí, exatamente, em São Paulo, em Pirajuí, na Fazenda do Engenho. Né? A fazenda nossa é muito conhecida justamente por iniciar o nome Cavalgadas, iniciou-se lá. Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos quando a gente iniciou as primeiras cavalgadas, né? Que a gente fazia e ficava acampado com provas equestres, né? Junto com os outros amigos do papai, que eram os vizinhos de fazenda. E ficávamos acampados lá em casa, com provas, baile, missa crioula, enfim. Aí fortaleceu mais ainda a paixão por cavalos, né? Então, assim, a minha história com cavalo realmente começa desde pequenininha. E, mais ou menos com 15, 16 anos, eu já comecei a treinar cavalos para outras pessoas, no tambor, naquela época, né? Aí comecei as competições, depois eu fui dar aula, e sempre estudando sobre cavalos, né? E competindo também. E quando eu te conheci no Rio Grande do Sul, né? Que você abriu as portas para a gente, começou essa coisa maravilhosa, né? De poder andar a cavalos aí 3 dias, 4 dias, 5 dias, enfim, de acordo com a capacidade de cada um, né? Muito, muito grata a você. Imagina, prazer mútuo aí. Então, aí nós nos conhecemos lá no Rio Grande do Sul, e as Amazonas Sem Fronteiras é um grupo de Rio Verde, né? De amigas, de cada uma com uma atividade, não são todas que estão ligadas no campo. Eu tive o prazer de cavalgar com vocês em alguns lugares. Vocês já cavalgaram, se puder falar um pouquinho, pelo Brasil e alguns lugares fora do Brasil, né? A Itália, a Patagônia. Então, puder falar um pouquinho falar um pouquinho só do grupo, do perfil do grupo. E como surgiu, né? Você é uma das cofundadoras. Exatamente. Então, quando a gente conheceu você, a gente estava lá no Paulo Hafner, né?
Eu, a Marinês, que é daqui de Rio Verde, e a Érica, minha irmã, de São Paulo. E daí, entre nós três, surgiu a ideia da gente juntar um grupo de mulheres para cavalgar. E realmente foi o que aconteceu. Logo em seguida, eu me lembro que foi em maio que nós fomos cavalgar, que a gente conheceu. Logo em agosto, nós já fomos para o Pantanal com você, a nossa primeira expedição. Então, nosso grupo hoje, nós somos em 16 mulheres, né? Juntamente com filhas e netas. Esse grupo nosso chama Amazonas Sem Fronteiras. Você nos ajudou a escolher esse nome, né? Que realmente a gente queria não ter fronteiras em cima de um cavalo. E realmente isso aconteceu. Nós cavalgamos a primeira vez no Pantanal, depois foi Estrada Real, né? Que foi muito, muito, muito interessante. Aqui no Brasil, na verdade, nós já fizemos, né, o Rio Grande do Sul em Mostardas, os cânions, Lagoa dos Patos, né? Foi muito bacana. A Serra da Mantiqueira, a Estrada Real, né? Trancoso. Isso. Qual outro São estado? tantas, O estado né, de São Paulo nós fizemos. É tantos. Como diz, está faltando tempo para acabar de conhecer poucos estados aqui no Brasil, né? E fizemos fora também, né? Na Itália, a Toscana, né? na Espanha. Toscana, Espanha. Isso. Toscana, exatamente. Os Patagônia, Estados Unidos. Patagônia ali de Bariloche. Chile, Uruguai. Enfim. Sem fronteiras. Alagoas também. Sem fronteiras. Sem fronteiras. E o que é muito interessante, o que é muito gostoso, a gente até fala assim, a gente fica tão tranquilo de cavalgar com uma empresa como a tua, que a gente descansa muito a mente. É diferente de eu ir numa prova e ter a responsabilidade do meu cavalo, enfim, né? Eu faço lá meu esporte, mas tenho que desarrear, eu tenho que lavar, eu tenho que ver se está bem ou não. E vocês cuidam de tudo isso. Então, a gente acaba, assim, descansando muito a mente, né, de saber que tem uma empresa nos assessorando em tudo. E o que eu, Verena, mais acho interessante, Paulo, a possibilidade de andar em animais de raças diferentes, de celas diferentes, de trabalho em mão com esse cavalo diferente, solos diferentes, é uma oportunidade assim que enriquece muito a gente que gosta de cavalgar. São culturas equestres diferentes que você está aprendendo, né? Interagindo. Interagindo. Então, assim, olha, a gente, no começo a gente falava, nós ainda não cavalgamos no mar, vamos cavalgar beira-mar. Nós ainda não cavalgamos na neve, né? Você lembra entre a Argentina e naquela base militar que nós fomos, que foi... A gente tem que rir dos acontecimentos, né? Loucura, imagina, né? Subir aquele morro na neve, enfim, naqueles cavalos da montanha, né? Enormes. Foi uma experiência incrível, né? Então, a gente fica procurando isso. Então nós não cavalgamos. Agora a gente está assim, né? Buscando mais conhecer raças, né? Vamos montar no cavalo X ou no cavalo X, né? No país X. Então, uma experiência, assim, maravilhosa. Das nossas filhas e as nossas netas que estão entrando, tendo o gosto de viajar com mães e avós. Você vê, fazem... A primeira que nós fomos foi em 2006. Você vê que beleza. Estamos aqui até hoje, né? E falar em idade, nós temos aí o grupo, eu vou fazer 60 anos, né? E não tenho, como se diz, obstáculo que me segura, não. E não é questão de experiência ou não experiência, é a segurança que a sua empresa nos dá, né? Então, falar, você consegue? Consegue. Qualquer pessoa consegue, né, fazer essas cavalgadas, que seja por menos dias, né? É completamente seguro. E não tem idade, né? A idade, na verdade, é só uma questão de números. A cabeça da gente é que manda. Isso aí. Né?
Então, eu sempre digo para minhas meninas, se um dia eu ficar com algum problema físico ou alguma coisa, vocês adaptam uma sela, põe uma... Vai na charrete, pega uma charrete. Não, Paulo, eu falei para elas, pegam uma calça jeans, vocês fazem um molde e me veste dentro, né? E me amarra na sela, mas não me deixa sem andar a cavalo. O meu pai, uma coisa assim muito gostosa, o papai quando fez 80 anos, ele pediu uma sela confortável para ele poder andar, porque ele teve hanseníase e ele perdeu a sensibilidade nos pés. Então, eu fui até São Paulo para saber onde foi desenvolvida aquela sela australiana com conforto, e compramos para o meu pai. Olha que beleza. Né? Essa sela está com a gente até hoje. Pediu de 80, papai pediu 80 anos de aniversário, presente uma sela. Essa é uma sela. Uma cela. Opa. Né? Então, assim, essa paixão vem um pouco hereditário da gente também, né? Olha aí, Paulinho, quem sabe com 80 eu vou te pedir uma cela também, viu? Já se prepara aí. Olha, ó, vai uma dica. Já estou preparando o filho aqui, ó. Vai ser uma missão dura para um colecionador de celas do mundo inteiro. Achar qual cela vai ser um desafio, mas vamos lá. A gente vê essa cela, assim, com uma pessoa mais de idade, uma cela mais leve, a forma de poder montar... Né, a gente tem como é que fala? Quando você não consegue alcançar a perna até o estribo, tem os acessórios, né, que a gente usa. O papai, a gente fez um barranco para ele, né, um cavalo bem manso, a gente fez um barranco onde ele pudesse subir e descer, né, do animal dele, mas ele não parou. E a gente acabou descobrindo que quando ele saía só com o funcionário, e ele postava corrida com o funcionário. A gente via através do rastro do cavalo que tinha as pegadas com sinal de galope. Com 80 anos. 80 anos. Olha aí. Pretendo chegar lá, né? Vamos ver. Se Deus quiser, eu também. E você também, né, Paulo? Que Deus nos dê saúde para a gente manter essa energia boa aí. Isso. Né? Você falou então, assim. com o neto, né? Avó, filha, neta, é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, eu converso, que é uma das atividades que permite isso, né? Cavalgar, quer dizer, não são muitas atividades esportivas que você consegue fazer o avô, avó, filho e neto, né? Então, é muito interessante, vamos dizer, usar outro dia um termo aqui, democrático, né? Quer dizer, você consegue compartilhar uma família. Eu digo, dos 8 aos 88, é uma possibilidade de praticar esse esporte, não é nem esporte, essa atividade maravilhosa em família. Em família, com certeza, né, Paulo? Dá para ir todo mundo. E o que é gostoso é um esporte, né? Que você vai conversando, interagindo um com o outro ao mesmo tempo. Você não fica isolado, fica ali todo mundo junto, né? Dando risada, contando piada, enfim. É diferente de você estar no meio de transporte diferente. Eu sempre digo assim, o cavalo, ele nos dá aquela sensação de aproximação a Deus por ter mais altura, né? Você consegue observar a natureza de uma forma muito mais gostosa, porque a velocidade nos permite isso, a visão, né? Então, você consegue ver coisas que em outro meio de transporte você não consegue ver. E você pode deixar a rédea do teu cavalo te conduzir, né? Que ele vai chegar no destino certo. Então, isso também é muito relaxante. Né? Então, é um meio de transporte, além de tudo, o combustível extraído do capim, né? Quase que eu tô andando a cavalo aqui na cidade, porque o preço do combustível não dá, não. Tá certo. Então, o cavalo nos proporciona tudo isso. Verena, você falou um pouco já aí do esporte, até quero fazer uma observação aqui. Eu mesmo me corrigi aqui, que a cavalgada a gente não considera como esporte. Até você sabe que eu ajudei a fundar a Associação Brasileira de Turismo Equestre, e a gente está fazendo um trabalho aí junto aos ministérios e tudo para fomentar a atividade de cavalgada. Inclusive, um primeiro projeto mais importante é a abertura de parques nacionais no Brasil para permitir
cavalgadas. E uma das coisas que a gente procurou esclarecer, porque quando você fala em cavalgada, não é um esporte porque não tem competição. E por que é importante destacar isso? Porque tem algumas, por exemplo, o seguro. Existe seguro para isso, né? Se for esporte, é um tipo de seguro, é uma classificação e um custo. E por não ser esporte, ele cai noutra classificação, noutro custo. Então, quando tem competição, tem algumas cavalgadas, inclusive, vamos dizer, de associação, que chama cavalgada planilhada, que aí tem competição, aí é um esporte. Só para aproveitar e esclarecer esse item aí. Mas falando em esporte... Interessante, Paulo, interessante. Até porque a gente, às vezes, é bom a gente que está no meio, né, procurar usar a terminologia mais adequada, até para... Porque um vai falando, conta um ponto, aumenta um ponto, né? E a gente tentar colocar a terminologia. Mas falando do esporte, você pratica o esporte, né? Você já falou que desde a tua infância, você hoje tem um aras, você cria cavalos, é quarto de milha que você cria, e me explica um pouquinho e qual o esporte que você pratica com teus cavalos, o teu aras. Na verdade, eu tenho esse aras há 30 e poucos anos aqui em Rio Verde, né? Fui criadora, fui uma grande criadora de cavalo quarto de milha. Hoje nem tanto, meus garanhões, hoje eu não tenho os meus ótimos garanhões que eu tinha, e eu procurei manter a linhagem da minha tropa aqui, só para mim montar e fazer meu esporte, e minhas cavalgadas e etc, né, Paulo? Porque ser criador hoje também não está fácil, não. E eu participava de prova de tambor. Quando a gente é mais jovem, a gente aguenta aquela prova de explosão. Hoje eu estou praticando o ranch sorting, que é aquela apartação, né? A pista é como se fosse um 8, né? E fica entre esse 8 uma abertura. A gente compete em 2 cavaleiros, fica 10 bois no fundo da pista, na verdade 11, um entreveiro, e esses 10 bois com o número de 0 a 9, né? E quando a gente entra na pista, o juiz diz, boi 5, você tem que tirar o boi 5, 6, 7, 8, 9, o 0, 1, 2, 3 e o 4, na sequência, em menos de 1 minuto. Opa! Né? Muito, assim, uma adrenalina muito gostosa. E aí vem o que é interessante. Minha neta faz comigo. Olha. Né? Uma pessoa mais idosa pode fazer também. Então, é um esporte hoje que une família. Qualquer pessoa pode fazer. Então, é dentro de uma pista, é seguro, né? Cai em barretos. Né? A égua deu um robeque, o boi virou, ela virou em cima e a Verena foi. Mas, como eu digo, feliz demais ter caído em barretos e não caído num banheiro de velhice, né? Então, assim, a gente tem que rir dos tombos, vamos que vamos, né? Então, hoje eu estou praticando esse esporte. Então, parar, jamais, né, Paulo? Parar... Não dá. Então, eu vou de acordo com a minha capacidade, com a minha idade, enfim, vou me adaptando aos esportes. E faço um outro meio doido também, que não está oficializado aqui no Brasil. Eu treino em alguns lugares que, vamos dizer, que eu possa levar uma arma, né? Eu estou praticando o montando sorte, montando, atirando, ou tiro montado. Eu estouro bexigas com um revólver em cima de um cavalo. Então, eu faço a minha pista, né? E estou nesse esporte aí tentando trazer para o Brasil essa nova modalidade. Está indo, está andando. Repete o nome, por favor. Como é que chama? Montando sorting. Tá. Né? Sorting, né? Mounted Tiro sorting. montado. Isso, entendi. Sim. Perfeito. Eu vou mandar.
Eu vou mandar para você as filmagens de como funciona, viu, Paulo? Tá. Eu mando para você. Tá bom. Tá. Tá? A gente divulga esse podcast em várias plataformas de áudio, mas a gente coloca ele no YouTube também com imagens. Então a gente vai aproveitar esses vídeos que você vai mandar e disponibilizar no YouTube. Tá, tranquilo, manda aí para vocês sim. Eu vou mandar da campeã americana, como funciona, né? Tá bom? E manda aí tudo direitinho para vocês. Combinado. Eu não, na verdade, assim, eu não estou fazendo isso por querendo uma competição. Na verdade, é um prazer que eu tenho. Sou armamentista, adoro tiro esportivo e eu adaptei esse esporte aqui no Brasil. Adaptei o revólver, adaptei as munições, né? Que não corre risco, não machuca ninguém, né? E os cavalos pistola também, de enfim. ar? Como é que é? Como é que funciona? Fiquei curioso agora. É revólver normal mesmo. Nos Estados Unidos é usado 45, aqui no Brasil nós não temos, né? Eles usam a pólvora negra lá. E eu levei uns 6 meses para mais para ver que tipo de munição que estouraria a bexiga e não machucasse ninguém. O que eu descobri? A sílica, né? Aquela pedrinha com pólvora, então ela vai mais ou menos de 8 a 10 metros e ela tem um peso e uma velocidade que consegue estourar a bexiga. E como é que é o treinamento do cavalo para o barulho? Que normalmente um cavalo com tiro em cima se assustaria, né? Como é que funciona isso? Tem cavalo que não assusta nadinha. Eu faço teste com bombinhas, né? Só que eu uso tampão de ouvido para eles, né? Porque esse boom na munição é a gente que coloca a altura da explosão, né? Então eu posso pôr bem forte, não forte, entendeu? Então é uma coisa média. E não usar cavalo, né? Cavalo jovem, cavalo que assusta, né? Não tem... É bem tranquilo, né? Bem tranquilo que eu digo, né? A gente sabe como que conduz tudo, né? Então, eu falo sempre, uma responsabilidade muito grande, você está em cima do cavalo, né? A idade da gente e uma arma na mão. Então, tem que ter muito equilíbrio, né? Para poder praticar. Mas é super gostoso. E o cavalo vai com fone de ouvido? Não sei se eu entendi mal. Um tampão. Não, tampão de ouvido. Tampão de ouvido. Eu não sei se eu disse errado. Você falou certo. Mas todos os cavalos que você usa para isso, você põe esse tampão. Por causa do... Para diminuir o volume É isso? Para ele não ouvir tanto a explosão. Mas eu tenho uma égua em São Paulo que eu fiz, ela sem o tampão de ouvido, ela não reagiu. Né? E tem alguns cavalos que são surdos, né, Paulo? Sim. Então eu vou te contar uma coisa aqui, Verena. Eu não tive a oportunidade de ver essa prova nos Estados Unidos. Até o ano que vem eu vou passar um mês lá, eu de repente vou ver, ter a oportunidade eu vou ver. Isso, eu te passo todo mundo que está lá. Eu vou em abril para o Wyoming. Então, que chato. Vamos embora. Mas existe no Marrocos, o esporte nacional do Marrocos, chama Tiborida. É o esporte nacional. Você vai em qualquer vilazinha, eles têm essa competição. Como aqui no Brasil, muitos lugares tem lá, você vai no Pantanal, no Mato Grosso todo, você vai no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o lazer das propriedades rurais é o tiro de laço, né? Exatamente. E lá no Marrocos é esse esporte, que no caso deles eles competem, e como é que funciona? E a raça deles lá é uma raça que está na origem de algumas raças brasileiras, que é o Berbere, que é uma raça do norte da África. Certo. E como é que funciona isso? Eles vão em linha, eu vou te mandar depois, eles vão em linha 10, 12, eu não lembro se tem o número certo, eu participei, inclusive, do campeonato final deles lá, acompanhei, fui entrevistar, eu pesquisei bastante isso lá, e eles vão cavalgando em linha, e depois saem num galope controlado, e tem que parar em linha, e na hora que para, dá um tiro de rifle.
e dá e sai aquela fumaça. É muito bonito, assim, porque eles estão todos vestidos muito. Cada time, vamos dizer assim, cada grupo que compete está vestido todo num uniforme só, numa cor só. É todo muito típico. Nossa! E aí, quando para ter que ser na competição, né? Como eu falei, eu fui na prova final, que foi. E aí eles têm que parar em linha e dar o tiro junto. Aí, então fica aqui, e aí aquela fumaça saindo junto, eles dão um tiro com a espingarda para frente assim. Então é bem interessante. Por que eu lembrei disso até te falar isso? Porque não tem, como se diz, tampão nenhum, né? É uma questão e é o país inteiro, né? Então é uma questão de acostumar. O volume não é pequeno, não é alto. Com certeza eles não têm essa regulagem lá, porque as pessoas simples do interior, e é uma espingarda. Eu vou te mandar, até tem um livro disso que eu trouxe, eu tenho um vídeo disso, eu vou te mandar até para você ver. É bem interessante. E até pode servir como referência, né? Claro que os americanos, tudo que eles fazem muito tecnicamente. O americano sabe muito bem como é que é. Segurança. É bem diferente. O que eu estou falando é uma coisa diferente. Mas eu quis citar isso até pelo fato do tiro, e lá são 10, 15 cavaleiros que tem que dar o tiro junto, né? Olha, que coisa legal. É muito bonito, é muito bonito. É interessante, é o esporte nacional deles lá. Ai, tá vendo? Aqui, né, as pessoas me procuram, por exemplo, nós fizemos um curso de tiro só para mulheres há um mês atrás, agora vai ter outro. Eu levo uma cela no cavalete, a gente faz o circuito e tem que vir correndo, montar na cela, como se você estivesse cavalgando, só que parado, né? Mas você tem que vir com a arma na mão, correndo, sobe na cela e atira no alvo, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão procurando algo diferente dentro do esporte de tiro, né? E também com o cavalo. Eu vou te falar de um outro, esse já é mais difícil. Eu tive aula, pratiquei, fiz uma vez, que é com arco e flecha. O arco e flecha. Esse é mais Isso difícil. Tem mesmo. Eu fiz um curso, né, de arquearia montada. E a dificuldade, a gente pensa, é difícil atirar, né? Não é difícil atirar cavalgando. Claro que você vai num ritmo lento, o cavalo certo, né? Você tá a cavalo num galope curto e acertar num alvo. E eu descobri que o difícil, todo mundo pensa, o difícil é isso, né? Você vai acertar no alvo. Não é. Porque, claro, você não está a uma distância tão longa do alvo. O difícil é encaixar a outra flecha. No movimento. Quando você não vai dar uma flechada só. Normalmente você tem que dar 3. Certo. Como é que funciona a arquearia montada? Você vai, o alvo está lá. Você atira aqui, aí você está cavalgando, quando você avançou, o alvo vai estar aqui, e depois quando passou, você vai pegar o alvo para trás. Então são três tiros. Um antes, 3 tiros, um no meio e um depois, né? Esse é o normal. Até aí é fácil. O que é difícil? E aonde fica a flecha? Fica atrás? Fica na frente? Onde que fica? Tem várias maneiras. Você tem ou na sela, ou você pode ter lá no ombro. Nas costas, né? Ou você tem as 3 selas já no arco. As 3 setas. As 3 flechas. Sim. Mas qual o problema? Como encaixar aquela pontinha galopando sem olhar. Se você for olhar, eu testei. Eu vou olhar para encaixar a flecha. Aí eu perco o alvo. Você tem que ficar olhando para o alvo. Aí para você acertar, você tem que estar andando e olhando para o alvo. Você tem que trocar a flecha sem olhar para o arco. Aí que eu vi, olha, aí para mim esse é o mais difícil. Não é acertar o alvo, é você trocar a flecha no galope sem olhar para o arco. Sem olhar para a munição. Se você olhou para o arco, você errou o alvo. Mas é só para curiosidade, aproveitar que nós estamos falando disso aí. Na verdade, tudo em movimento fica complicado, realmente, né? O Bjarke Rink na escola de desempenho. Bjarke Rink na escola de desempenho, que trouxe isso para o Brasil, foi o pioneiro da arquearia montada no Brasil. Tem algumas pessoas, inclusive a Massai, que é uma amiga, cliente, parceira nossa,
é uma história curiosa, porque a Massai foi levar a filha para aprender a andar a cavalo na escola de desempenho, e ela devia ter uns 45 anos, não tinha experiência com cavalo, acabou começando a andar a cavalo e acabou sendo a campeã brasileira de arquearia montada. Tá vendo? Então, não precisa começar de novinho certas coisas. Não, as pessoas às vezes... Verena, você falou que você cria os teus cavalos, você tem quarto de milha, né? E você usa eles para cavalgada também? Uso também, Paulo. Eu não gosto muito de, como se diz, deixar os cavalos só para uma coisa, você entendeu? Eu acho que o cavalo tem que ter a liberdade de vida dele, né? Solto em pasto, a não ser quando há necessidade de fechar. Mas a gente sente que o cavalo tem prazer em andar com a gente. Ele foi feito para isso, né? Então, quando tem, agora, por exemplo, em julho, nós temos aí o desfile da exposição agropecuária. É só colocar a ferradura certinha, né, mais por causa dos cascos, e vamos percorrer 9 quilômetros de avenida no asfalto, né? Nós estamos ali num grupo grande, viu, Paulo? Somos quase 110 mulheres do agronegócio, e chama Elas no Campo, onde a gente desfila representando a mulher do agronegócio, e 20 vão a cavalo, né? O resto vão tudo dirigindo maquinário, enfim. Mas a turma nossa que gosta do cavalo, né, é uma montada. Beleza. Então a gente usa sim, né, para fazer esses passeios e mesmo lá na fazenda em São Paulo, chega julho agora, a gente reúne os amigos que faziam as cavalgadas com a gente, né, junta a tropa de todo mundo, sai de uma fazenda, vai para outra, dorme lá em casa, enfim. A gente acaba usando os cavalos para esse lado lazer nosso. Bom, uma pausa no nosso bate-papo para falar da Drogavet. A Drogavet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal sempre em movimento. Verena, você falou, eu te perguntei sobre justamente você cavalgar em quarto de milha. Você falou que uma das coisas que você gosta é cavalgar, quando você cavalga em outros destinos do Brasil, do mundo, que você cavalga em outras raças de cavalo, outras celas. Não sei, você deve ter ouvido, quando eu entrevistei aqui no podcast o Felipe Mazzetti, nós falamos sobre isso também, porque no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil existe uma coisa que eu quero aproveitar e destacar, as pessoas dizer, uma raça serve para isso, serve para aquilo. Claro, o quarto de milha tem os seus esportes, vamos dizer, é a característica dele, a formação dele é mais adequada para essa atividade. Mas o quarto de milha, para cavalgar também, ele é uma raça dócil, uma raça que nos Estados Unidos, no Canadá, em vários lugares do mundo, você cavalga em quarto de milha. E no Brasil, a gente vê muito pouco as pessoas do quarto de milha falarem em cavalgada, né? Inclusive, a Associação Americana do Quarto de Milha, ela tem todo um trabalho voltado para cavalgadas. Ela tem ela fomenta, promove, divulga cavalgadas dentro da Associação do Quarto de Milha. Então, achei interessante e quis destacar isso com você. Não sei se você concorda comigo, quer dizer, claro que você pega um manga larga, um cavalo que a raça é específica, a característica dela do andamento cômodo e também a docilidade, a resistência, é o cavalo que é o mais usado no Brasil, é indicado para cavalgada.
Mas não impede quem tem uma outra raça, seja um lusitano, seja um quarto de milha, até um árabe. A gente tem cavalgadas em vários lugares do mundo aí com cavalos árabes, né? Com lusitano também. Então, fala um pouquinho aí do que você pensa sobre isso. Interessante isso que você perguntou, Paulo. O que eu vejo? Quando a gente está num grupo cavalgando e existe vários tipos de raça ali, como é complicado o andar de um com o andar de outro e você querer conversar com aquela pessoa. Então, com um quarto de milha, geralmente a gente vai no passo e um trote curto, né? Se tem um outro companheiro nosso com manga larga, que você tem que soltar ele para ele entrar na marcha dele, e você segura ele começa, vamos dizer, ele não está no andar dele. Você não consegue conversar com aquele companheiro. Isso. Entendeu? Quando a gente está com raças que tenham mais ou menos o mesmo tipo de andar, você consegue conversar com as pessoas, né? Mas eu acho que qualquer raça serve. Não tem a raça que é para isso, a raça que é para aquilo. Vai muito da forma que você prepara esse animal para cavalgar naquele lugar. Tipo, casco é uma preocupação. Você vai colocar um animal, às vezes, que está habituado a trabalhar só na areia, só dentro de pista, né? Colocar numa pedra, sobe e desce morro. É certeza que esse animal vai bancar, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Mas aqui no Brasil a gente tem vários tipos, né? Dentro de um país, vários tipos de solo, vários tipos de clima, né? Vários tipos de animais, né? De raças, né? Então, assim, Verena, eu gosto sempre de pegar raça diferente e não levar o meu animal, né? Porque aquele animal que está adaptado numa montanha, nas pedras ou na neve, né? Ele não vai sofrer. Então, a gente pensa muito também no lado do bem-estar do animal. Sem dúvida. Né? Como por muitos é criticado, mas quem estiver assistindo e for contra, né, montar tudo, gente, a gente tem uma paixão, um amor tão grande por esses animais que jamais a gente vai levar eles a um sofrimento, né? A gente está sempre preocupado aí com o bem-estar animal, né? Então, Paulo, eu crio quarto de milha, eu sou uma quartista, só que se eu tivesse condições financeiras, eu teria muitas raças, muitas, né? Porque eu gosto da espécie, não é que eu gosto só de uma raça, eu gosto da espécie equina, né? Até em moar, né? Tenho minha traia todinha para andar em moar, ando, não tem problema não. Falar em quero... Falar em traia, eu lembro agora que eu acho que foi em Minas, que o grupo das Amazonas Sem Fronteiras é muito interessante. Eu até participei pouco porque fica até meio constrangido. São umas mulheres muito animadas, né? Então chega de noite, é tanta festa que eu tenho que meio que... Aonde que eu vou me esconder, né? Mas eu lembro... A bagunça é muito... uma turma muito bacana, muito animada. E eu lembro que uma vez, numa das folias lá, você veio toda vestida de cor-de-rosa, toda uma sela cor-de-rosa, chapéu de cor-de-rosa, bota cor-de-rosa, né? Eu nunca me esqueci disso aí, a Verena cor-de-rosa. Eu era Sula Miranda cover, né, toda de cor-de-rosa. Era uma das folias que elas fizeram lá. Foi mesmo. E olha, a gente não pode fazer coisa errada nunca. Tô lá, né, nós de cor-de-rosa num trutário, né, Paulo? Isso. Foi ali na Serra da Mantiqueira. E, de repente, alguém veio e falou, quem que é Verena Banvart? Um garçom, alguma coisa. Eu falei, eita, lá, já vem bucha em cima de mim, né? Eu lá toda de cor-de-rosa. Ah, o chefe de cozinha te conhece. Eu falei, Senhor Jesus. Não era lá perto da minha cidade, o cara? Olha aí. Olha que mundo pequeno, né? E o que é gostoso nesse grupo nosso, metade das malas é fantasia que vão, viu? Né? Quantas despedidas de solteiro que nós não fizemos das filhas,
né? Você lembra de Trancoso? Sim, sim. Minha filha, despedida de solteiro dela. Então, a gente levou véu, levou tudo, enfeitou o cavalo dela e tudo. Ela tinha que pagar promessa ali para gente. Tudo que a gente pedia para ela, ela tinha que fazer naquele dia. Desde pagar as coisas, pagar mico, né? Então, assim, tem esse lado muito divertido da gente. E no Pantanal, Paulo, no Pantanal, aquela vez foi incrível. Nossas filhas, você vê, filha aprontando com mãe, né? Elas deram um susto, ficaram escondidas numa moita e de repente pularam na frente dos cavalos como se fosse onça. Nós não caímos porque Deus não quis, isso porque era filha, né? Imagina se não fosse. Então tem que ter esse lado, né? Tem que ter essa descontração, né? Então a gente ficava assim, sempre um pé atrás, um pé na frente. Colocar aquelas bombinhas, o traque de noite até a gente chegar nos quartos, quando dava lá num espaço lá, a gente foi pisando em traque e parecia que era um bombardeio, né? As coisas que elas aprontavam para a gente, né? É muito saudável, muito gostoso mesmo. Bacana. E tudo assim, ninguém fica magoado com ninguém, porque sabe que não faz por maldade, né? É isso aí, então, Paulo, em relação a raças, né? Não, Você vê, nós andamos em Andaluz, aquela vez no sul, em Mostardas, né? Ai, nossa, para mim foi um cavalo que me marcou muito, porque, eu não lembro, acho que era Lusitano, né? Lusitano, porque lá em Mostardas é colônia portuguesa. Aquela coisa que ele coloca, o jeito que ele coloca a cabeça, a justamente intimidar o boi. Então, ele dá a sensação de um cavalo feroz, de um cavalo violento, de um cavalo que vai em cima da gente. Não, pensa numa docilidade, numa mansidão. A hora que você está em cima, não é nada daquilo, né? Que cavalo incrível, adorei, adorei, adorei. O Lusitano sabe que é um dos primeiros cavalos de sela do mundo. O Lusitano é um cavalo, ele está na formação dos Mangalagas, né? Isso. E é um cavalo que eu gosto muito também. Eu até tinha uma cruza eu vendi, mas tinha uma cruza de Lusitano com freezer. Com freezer. Eu vou montar num freezer agora. Opa! Na exposição agora aqui. Manda a foto para mim. O freezer é aquele cavalo preto bonito. Manda a foto para mim. Você vai... E eles vão... vai vir 2 cavalos, eu vou desfilar em um, né? Vou fazer... Com essa roupa branca aí? Vai de branco em cima do cavalo preto? Vai toda de branco em cima do cavalo preto? Eu não vou de branco, não, mas eu vou de verde, amarelo, azul e branco. Opa. Nós vamos de Mulheres Maravilhas do Campo. Nós usamos o símbolo da Mulher Maravilha, porém com as cores da nossa bandeira. Olha que beleza. Vai ficar muito lindo. E eu vou executar um cavalo na frente do palanque, enfim, né? Vai ficar muito bonito, né? É um cavalo, assim, espetacular, né? Tem um criador, um mestre Felipe, né? Ele está vindo, trazendo os animais, a gente vai fazer a apresentação no rodeio também com ele, com esses animais dele. Que ótimo, né? Bacana. Um cavalo e tanto. Eu conheço bem. Você está convidado, vocês podem vir, viu? Porque tem, como se diz, na nossa equipe é só mulher, mas tem nos bastidores, nós temos os homens também. Tá bom. Que nos ajudam, né? Prazer. Obrigado pelo convite. Verena, só para completar o que você falou e ficou bem claro, quer dizer, você comunga comigo, o importante é perguntar o que eu gosto, qual raça que eu gosto. Eu falo, eu gosto de cavalo bom, né? Cavalo bom tem em todas as raças, né? E é o que você acabou de dizer. Tem cavalo bom em todas as raças, tem cavalo ruim em todas as raças. A gente que gosta de cavalo não tem... Não tem muito, não. Até, Paulo, completando o que você está falando aí, é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas, você fala assim, que cavalo você quer montar? Ele vai no bonito. Isso. E o bonito te faz, às vezes o bonito te faz passar raiva demais, né? Olha, eu vou te contar uma história. Nós fomos, mas não por empresa nenhuma, nós fomos por nós mesmos, por Uruguai. Chegou lá, eu montei numa égua, né? E essa égua, eu senti que ela estava sem boca, né? Que ela não tinha um direcionamento certo, ela estava boba. E vinha vindo uma patrola passando na estrada. A égua ficou louca a hora que viu aquilo.
eu perguntei pro cara, eu falei, olha, esse animal tá assim, assado, né? Tá com medo da máquina, tudo. Ele falou, não, só teve 3 montadas. Paulo, olha o cavalo que o cara me deu. Eu falei, deu 3 montadas? Corta um pedacinho como é que chama, de um galho para mim. Dei um sinal pro cara da máquina, desligar a máquina, né? E fui ajeitando esse animal até chegar lá. Quer dizer, eu acabei domando um pouco esse animal, né? Depois que eu fiquei sabendo que o animal só tinha 3 montadas, aí eu falei, agora eu vou ter que agir diferente, Claro. né? E por que isso acontece, às vezes, comigo, com a minha irmã? Quando a gente responde aquele questionário, você coloca que você tem um grau de equitação elevado, né? Aí já te E dão. na hora de escolher o animal, o que acontece? Você acaba dando uns mansinhos para aquelas que têm problema na coluna, para aquela que tem medo, para aquela que não tem muita experiência, para aquela que é só dona de loja aqui em Rio Verde, que não tem contato nenhum com o cavalo, a Mara, né? Então, você ajeita para as outras, né, se sentirem confortáveis e pega esse tipo de animal, né? Que a gente tem que acabar ajeitando durante o passeio. Mas tudo é válido, né? Tá certo. Tudo é válido. Falando na Mara aí, mandar um abraço para todas as Amazonas aí. Tá certo, Paulo. Falo sim, viu? Verena, qual um destino no Brasil e fora do Brasil que você gostaria de ir a cavalo? Paulo, aqui no Brasil, eu queria fazer mais de mês, vou falar a verdade para você. Eu queria sair, eu tenho muita vontade de fazer um circuito meio longo, sabe? Uma viagem Né? de um mês, você tá falando? Exatamente, Sim. sabe? Eu tenho muita vontade de... Eu tenho esse sonho ainda, vamos ver. Você falou que né? você fez a Estrada Real. Quanto tempo foi? Geralmente foi 3 dias, né? Fez tá. poucos dias. Naquela época, né, Paulo, Isso. não tinha muito, assim, geralmente era 3 dias. É que o Entendi. grupo, como é um grupo grande, cada uma com uma atividade, é difícil, como ela falou, coordenar a data, as atividades, disponibilidade de todas. Entendi. Então, por isso que, a não ser as fora do Brasil, as do Brasil geralmente ficam mais curtas para poder ter adesão de todas, porque uma não pode num dia, outra não pode no outro, e uma tem que voltar, porque, como você falou, são só as mulheres, tem mãe, filho, então uma deixou o marido, deixou a filha, deixou... e tem que voltar para casa, né? E tem viagens que a gente gasta um dia para ir, né? Cavalga 3, que acaba gastando uma semana. Hoje, as nossas filhas, né, já estão formadas, já estão casadas, né? A gente está entrando agora com a turminha aí que tem, né, as netas mais velhas aí, com 7, 8 anos, que estão começando agora a ir junto com a gente. Mas tem escola, né? Então, tudo tem que ser pensado, né? Agora, fora do país, eu tenho muita vontade de fazer onde você vai fazer lá nos Estados Unidos, né? Também nada de 3 dias, não. Eu queria um pouquinho mais, né? De viver o mundo western, sabe? De cavalgar e de ver tudo que eles fazem, desde o gado, desde o laço, desde o tambor, enfim. Cavalgar no cavalo quarto de milha lá. Né? Então, falando nos Estados Unidos... É uma vontade grande, viu? Então, vamos ver. Eu sei, você já me falou isso. Na hora que você quiser uma sugestão, aí conversamos. Eu queria te falar dos Estados Unidos, eu sei que os quartistas, né? Tem, vamos dizer, o Texas, tem outros estados mais no sul que tem mais tradição eu gosto mais, vamos dizer, o Texas obviamente é muito interessante, mas o que eu digo? O Texas, você vê o cowboy de Cadillac e de bota de crocodilo, né? E você vai no Wyoming e você vê o cowboy numa caminhonete velha com uma bota velha. O Wyoming é um estado que tem quase metade do estado de terras públicas. Entre Floresta Nacional, Parque Nacional, tem reserva de Mustang, uma reserva grande de Mustang. Tirando o Alasca, é o estado com menor densidade demográfica dos Estados Unidos. Então lá ainda está muito preservado, por isso que eu gosto. Mas tem outros estados, né? Você vai em Utah, Colorado, Montana. Então tem muito... E lá a cultura, né?
equestre está muito enraizada ainda no americano. Então, na verdade, né, é um país grande como o nosso, assim, né, é a mesma coisa falar assim, vou no sul, ver os costumes do sul e, de repente, vou para o nordeste ou mesmo centro-oeste, é tudo extremamente diferente, tudo. Isso. Né? Então, tem que saber escolher mesmo, né? E aqui no Brasil, lógico que seria, eu acho, né, não sei, no cavalo manga larga, né? Daí teria que ser uma turma com os mesmos tipos de cavalo. Sim, né? sim. Você falou muito certo isso, quer dizer, quando você põe raças diferentes, que têm andamentos diferentes, e você quer, a não ser que você fosse tudo a passo, mesmo assim o passo ainda não dá o mesmo. Então, essa é uma dificuldade, quando você junta a tropa de raças diferentes e querer conversar, querer andar no mesmo ritmo, é uma dificuldade. E muitas coisas assim também, né, Paulo? A gente vê muito acidente de coice, de mordida, quando você mistura a tropa, mesmo não sendo garanhão, né? E mesmo assim, eu sei quando eu saio com tropa minha, né, que um está lá na frente e o outro fica para trás, o outro animal, eles ficam relinchando, enquanto você não traz a turma todo junto, eles não se acalmam. Então, tudo isso, né, às vezes traz um desconforto até para quem não tem muita experiência, acha que o cavalo é assim assado, né? E não, é a manada, ele está habituado a cavalgar, ficar junto com aqueles animais, Sim. né? Então, a gente tem que pensar esse lado também. Tá certo. Né? Verena, o nosso papo está muito bom. Nós podíamos ficar conversando aqui o dia inteiro, né? Nem fala, Paulo. Mas foi um prazer conversar com você e espero que a gente possa ter oportunidade de cavalgar junto. Eu queria agradecer mais uma vez. Esse nosso podcast tem um apoio, patrocínio da Drogavet. A Drogavet é uma empresa de farmácia de manipulação veterinária. Eles já estão aí em Goiás e eu sei que eles devem abrir aí em Rio Verde. Aí quando abrir, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor o trabalho deles. E muito obrigado, Verena. Até uma próxima aí. Eu que agradeço. Você mora no meu coração e agora conhecendo seu filho também, né? Sim. Você está em Curitiba ainda, Paulo? Tô. Eu moro no campo, perto de Curitiba. Dá 40 quilômetros. Nós visitamos você. Isso, claro, eu lembro. Vocês tiveram. Então, tô morando lá ainda, naquele lugar São Luís gostoso. do Puruna. Ela e a irmã passaram lá. Legal. Quem sabe? Vamos lá te ver e aqui em Goiás ou em Piragi estamos esperando sua visita também, viu, Paulo? O dia que você quiser fazer alguma coisa ali no interior de São Paulo, né? Ali na Fazenda Nossa, tem toda a estrutura de acampamento, né? Tá e ótimo. fazer uma coisa diferente, não sei. Tá né? bom. Tá às ordens. Obrigado. Um abraço para a Érica lá. Verena, darei, viu? Prazer te conhecer. Obrigado aí por participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Um grande abraço, viu? Um abraço. E com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast trazido a vocês com o patrocínio da Drogavet Equinos. Gostou do que viu, do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva no canal.